Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean, para que a gente possa então dar continuidade aos nossos trabalhos de sala de aula. Então hoje, rapidinho, um vídeo curto, pequenininho, para que a gente possa então dar partida ao próximo capítulo nosso, que é o que nós chamamos de tabela periódica. Tabela periódica é um assunto que provavelmente você já tem estudado em anos anteriores, né? Mas não importa, porque aqui a gente vai tentar falar um pouquinho rapidamente sobre esse ponto bem importante de química, que é o que a gente chama de tabela periódica, correto? Pois bem, para início de conversa, essa tabela periódica ela será trabalhada em dois momentos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai procurar falar um pouco mais da parte inicial, que é a questão da organização, definir grupos e períodos, alguns elementos com maior destaque e tal. E aí a gente encerra, então, esse vídeo com a primeira parte, e logo em seguida, numa próxima oportunidade, a gente então faz aí a segunda parte, que seria tratar do que a gente chama de propriedades periódicas. Muito bem. Uma pergunta que é muito pertinente, principalmente para os alunos que começam a estudar química, é essa situação de tentar imaginar, tentar prever do que as coisas são feitas. Isso é uma pergunta até certo ponto muito relevante. De que são feitas todas as coisas no universo? Então, a gente vai tentar, ao longo aí dos nossos encontros em química, tentar responder essas respostas. Mas, para esse momento, eu já posso te adiantar que tudo que existe na natureza, artificial ou natural, plástico. Plástico, por exemplo, é um tipo de material que é artificial, porque foi criado numa indústria, Então, isso que a gente chama de artificial. Mas não importa, seja natural, seja artificial, todas as coisas da natureza são formadas pela combinação desses elementos que você vê aí na nossa famosa tabela periódica, tudo bem? O próximo assunto, não esse é a tabela periódica, mas o próximo assunto a gente vai tentar trabalhar com o que a gente chama de ligação química. E na ligação química você vai entender melhor como é que esses elementos se relacionam, interagem para a formação, então, das substâncias químicas, tudo bem? Mas nesse primeiro momento a gente, como eu já falei, a gente vai tratar apenas da tabela periódica, tá bom? Para a gente iniciar, então, esse estudo de tabela, é bom que você entenda como é que a tabela periódica foi organizada. Primeiramente, é interessante você lembrar que essa tabela ela foi organizada por um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Então, foi o Mendeleev que organizou a questão dos elementos químicos numa tabela que ficou conhecida como tabela periódica. Tá? Então, é interessante que você saiba que a tabela periódica ela é organizada em grupos e períodos. Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica, e quanto que grupos ou famílias são as linhas verticais da tabela periódica. Essa informação você já vê na sua telinha muito bem definidinho para você. Então, a primeira questão que a gente tem que tratar nesse momento é a questão da organização da tabela. Tá? Então, eu não posso esquecer. Período são as linhas horizontais, enquanto que grupos e famílias são as linhas verticais da tabela periódica. Aí eu coloquei então para você o que você não pode esquecer com relação aos períodos. Então, primeira informação importante, lembrar que os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Isso nós já definimos, você já entendeu. Toda linha horizontal eu vou então definir como período. Lembrar também que o período é o número de 7. Então, o período, eu tenho o primeiro período, o segundo período até o sétimo período. Essa quantidade de períodos ela está relacionada com o número de camadas. Número de camadas que nós estudamos lá no capítulo anterior, na estrutura atômica. Na estrutura atômica nós definimos que o átomo ele possui no máximo 7 camadas. Então, a cada camada corresponde um período da tabela periódica. Falando um pouco melhor, ou seja, os elementos situados no primeiro período são elementos que possuem apenas uma camada. Os elementos situados no quinto período são os elementos que possuem 5 camadas. Tá? Então, existe uma relação direta entre o período em que o átomo se localiza e o número de camadas que ele possui. Outra situação também que eu não posso esquecer é lembrar que dentro dos períodos a gente vai encontrar então elementos com propriedades diferentes. Conforme você vai caminhando dentro de um período, linhas
horizontais, você vai encontrar elementos com propriedades químicas e físicas diferentes. Tudo bem? Outra situação também muito importante, considero até que mais importante dos períodos, são a questão das famílias ou grupos. Então, grupos ou famílias, até eu posso também usar o termo colunas, né? Então, famílias, grupos ou colunas, já são aquelas linhas verticais da tabela periódica. Acabou de surgir no seu monitor, né? Então, as linhas verticais da tabela periódica eu vou chamar de família, grupo ou coluna. Não posso esquecer que dentro de cada grupo, período ou grupo, né, coluna ou família, eu vou encontrar aqueles elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Outra também situação muito importante é lembrar que esses períodos eles estão numerados de 1 a 18. Né? Então eu tenho um total, né, de 18 períodos, 18 grupos na tabela periódica. Tá? Pois bem, dentro dessa organização da tabela periódica, o nosso querido Dmitry Mendeleev, químico russo, ele procurou organizar os elementos de forma que elementos semelhantes ficassem colocados numa mesma região da tabela. Então, com isso, a gente consegue então definir as propriedades físicas e separar os elementos entre metais e não metais. Essa é uma informação bem importante, porque a gente usa esse conhecimento para o próximo capítulo. Aí no próximo capítulo, quando a gente estiver tratando lá das ligações químicas e tal, eu preciso saber definir onde é que eu encontro metal, onde que eu encontro ametal. Então eu coloquei para você aí muito bonitinho, né? Essa região verde da tabela periódica são as regiões, né, onde eu encontro os chamados elementos metálicos, né? Enquanto essa região aí amarelinha são os nossos elementos não metálicos. Também podem ser chamados de ametais. Então, não metais ou ametais, tá? São esses elementos amarelinhos aí na sua tabelinha. Uma outra classificação também que a gente usa, né, que também é importante você recordar nesse momento, é com relação também aos termos que a gente vai chamar de elementos representativos. Esses termos aí têm tudo a ver com aquele diagrama de Linus Pauling que a gente trabalhou em sala de aula, lembra? 1S2, 2S2, 2P6. Então, essa classificação que você vê agora aí na sua telinha, ela tem exatamente a ver com esse diagrama de Linus Pauling, mas a gente vai tratar isso num capítulo mais à frente. Nesse primeiro momento, eu só preciso que você tenha essa recordação. Esses elementos amarelo que você vê aí na sua tabelinha, até uma quantidade maior, esses elementos são chamados de elementos representativos, né? Então, lembrar, os elementos representativos, eles estão situados à direita e à esquerda da tabela periódica. O centro da tabela periódica, esse meio da tabela periódica, são chamados elementos de transição. Então, transição são esses elementos aí da parte interna da tabela periódica. E os elementos que estão colocados abaixo da tabela são chamados elementos de transição interna. Tá? Esses termos são importantes, como eu já falei, no próximo capítulo a gente vai trabalhar isso. Tá? Então, elementos representativos à direita e à esquerda, elementos de transição no meio da tabela periódica e elementos de transição interna abaixo da tabela periódica. Tá? São termos que a gente precisa conhecer. Ainda falando, né, desses termos, que são termos que a gente usa no cotidiano, principalmente aqui no mundo da química, são algumas famílias que apresentam uma nomenclatura própria. Eu não posso esquecer esses termos. Então, veja aí na tabelinha que aparece do seu monitor, você tem aí, aqui à sua esquerda, eu tenho os chamados metais alcalinos. Então, metais alcalinos são aqueles elementos posicionados à esquerda da tabela periódica, com exceção do hidrogênio. Repare que eu coloquei aqui abaixo uma observação. Olha aqui abaixo, ó. O hidrogênio não é um metal alcalino. Ele está situado ali na mesma região, mas ele não é um metal alcalino. Então, metais alcalinos são, reparei na sua tabelinha, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses são os chamados metais alcalinos. Ao lado, eu tenho os chamados metais alcalinos terrosos, tá? Bem ao lado dos alcalinos. É o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tá? Então, à esquerda, alcalino. Imediatamente após, eu tenho os alcalinos terrosos. Agora, lá na outra ponta da tabela, lá na minha extrema direita, eu tenho grupo 16, são os calcogênios.
oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Grupo 17 são os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E gases nobres é a última família 18, são chamados gases nobres ou gases raros. Também eu já vejo, né, alguns exercícios também usando essa denominação, gases nobres ou gases raros, ok? Então, esses são termos que a gente usa muito nos exercícios. Então eu preciso saber localizar onde que tem alcalino, onde que tem alcalino terroso, quais são os halogênios, quais são os calcogênios, quais são gases nobres. Então, um termo que a gente não pode deixar cair no esquecimento. Lembrando que dessa relação que nós falamos agora, o hidrogênio é o único que não pertence à família, né? Então tem um Hzinho aqui na frente, o hidrogênio, mas ele não é um metal alcalino. Pois bem, essa primeira parte, então, ela foi devidamente fechada. O que nos resta agora é tentar trabalhar isso, né, para esses conceitos que ele fiquem bem, assim, bem claros, né? A gente precisa saber trabalhar e dominar esses conceitos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para que a gente possa treinar o que a gente acabou de comentar. Então, olha, eu tenho aí um esboço de uma tabela periódica com alguns elementos, né, selecionados aleatoriamente. Então, eu tenho um exercício número 1, qual ou quais desses elementos ou são representativos. Acabamos de falar. Então, elementos representativos são aqueles que estão à direita e à esquerda da tabela periódica. Então, esses elementos são chamados elementos representativos. E aí, ó, eu listo já a respostinha para você. Aí, quando você estiver estudando, você dá uma pausa aí no vídeo. Pausou muito bem, e aí você vai ver então que hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, bário e outros lá da extrema direita são chamados elementos representativos. No item 2 eu quero saber qual deles é ou são de transição. Então lembra, transição, aqueles elementos no meio da tabela periódica. Esses são os elementos chamados elementos de transição. No caso aí eu tenho ferro e ouro. Fe e Au são chamados metais de transição. No número 3, eu quero saber qual ou quais ou são de transição interna. Então, lembra, transição interna são aqueles colocados abaixo da tabela periódica. Então, aí no nosso exercício, apenas o urânio foi destacado como sendo um metal de transição interna. Tudo bem? Então, são termos que a gente usa nos exercícios que você não pode perder de vista. Mais um exemplinho. No 4, qual deles pertencem, né, a um mesmo grupo? Então lembra, grupo, são as linhas, são as colunas verticais. Então todo mundo que está dentro de uma mesma coluna vertical, grupo ou família, são os elementos do mesmo grupo. Tá? Então mais uma vez, você pausa aí o vídeo, tá? E confere com o gabarito que aparece exatamente nesse momento aí na sua telinha. Tá? Na e K, grupo 1 ou grupo 1A, de mesmo grupo. Cálcio e bário, grupo 2 ou grupo 2A. Tenho ainda oxigênio, enxofre, grupo 16 ou grupo 6A. Eu tenho flúor, cloro, bromo, grupo 17 ou grupo 7A. Esses são os elementos, né, que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. No número 5, a gente pergunta qual deles pertence ao mesmo período. Aí é para a gente lembrar que período são as linhas horizontais da tabela periódica. Então, mais uma vez, pausa no vídeo, né? Dá uma olhada nos elementos, no posicionamento deles, e você vai então concordar que carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, eles estão no segundo período, né? Sódio, enxofre, cloro e argônio estão no terceiro período. Potássio, cálcio, ferro e bromo, quarto período. Bário, ouro, sexto período. Tá? Esses são os elementos de um mesmo período. E aí tem aí o urânio, que é o único elemento aí que representa o nosso sétimo período. Quase fechando. Número 6, dentre os elementos em questão, qual ou quais ou são classificados como, de novo, alcalinos. Então, eu preciso lembrar, alcalinos são os elementos aqui, à extrema esquerda. Esses elementos da esquerda da tabela periódica são os chamados alcalinos. Lembrando que o nosso hidrogênio não é um metal alcalino. Então, eis que surge aí na sua telinha. Metal alcalino, sódio e potássio. Metal alcalino terroso, cálcio e bário. Calcogênios, oxigênio e enxofre.
halogênios, flúor, cloro e bromo, tá? E letra E, gases nobres, eu tenho apenas aí o argônio como elemento em destaque. Então, são termos que a gente usa que você não pode perder. Para esse primeiro vídeo, para esse primeiro encontro de forma virtual, já que estamos aí, né, praticando o chamado isolamento social, é importante que se faça esse isolamento. Então, para esse primeiro momento, a gente fecha, né, com essa primeira partezinha de tabela periódica. Então, a gente vai preparar aqui uma sequência de exercícios, né, vou indicar para você, vamos tentar fazer exercício do próprio livro, para que a gente possa, então, amarrar bem amarradinho essa primeira parte, e a gente se encontra, então, num próximo vídeo para falar de propriedades periódicas, mas isso aí já é um assunto, né, para uma próxima oportunidade, tudo bem? Fique com Deus, saúde e paz, e a gente se vê num próximo vídeo.